O Watson Batista ontem se posicionou sobre vários assuntos. Falou de redes sociais, perfis até de atleticanos que estão sendo bloqueados, né? Falou que o Atlético, a partir de agora, não vai aceitar mais imputações, por exemplo, de crimes que o atleta não cometeu, que tudo que for falado, que complicar, que sujar, que violar a imagem, a honra do Atlético, que é uma instituição respeitada no Brasil inteiro, será respondido com processo judicial. E ele falou também sobre a remontagem do elenco atleticano que está sendo feita durante a Série B. Veja só o que disse o presidente do Atlético sobre dispensas no elenco atleticano, vários jogadores que deixaram o clube e outros jogadores que estão chegando. Adson Batista, aqui no Debate das Feras, 1h52. Hoje nós vivemos uma carência muito grande no futebol brasileiro de bons jogadores. Às vezes você traz um jogador aqui que já jogou em algum lugar, chega aqui e não joga nada, enganando o dia a dia, enganando nos jogos. Cara, você tem que tomar decisão. Faz acordo aqui, segue a vida, recebe os dias trabalhados e a gente investe em outro jogador. É isso que tem que ser feito, de maneira limpa, honesta, olhando o olho das pessoas. Então é isso que eu estou fazendo. Tá saindo jogador que não deixa saudade, jogador que não serve para nada. Jogador que não, em momento nenhum contribuiu, jogador que o torcedor não suporta nem ver falar no nome. Então isso vai acontecer e a torcida do Atlético está sofrida, mas eu espero que a gente tenha um segundo turno de honradez. Não subiu isso, aquilo. Pode acontecer, mas vamos, enquanto tiver chance, enquanto tiver oportunidade, eu vou trabalhar muito para que isso aconteça. 1h53, fala dura do Adson Batista, presidente do Atlético. Danilo Dias, ele cita inclusive. Jogador que não vale, não presta pra nada. Jogador que não presta pra nada. Deixa eu contar aqui um bastidor pra vocês. Eu fiquei assustado quando eu fiquei sabendo disso. Fiquei sabendo que tinha jogadores, eu não vou citar o nome aqui, não era noitada, não era farra, não era nada. Mas eram jogadores assim, um atleta perdia uma partida, você chegava no vestiário do Atlético, os caras mexendo em celular, mandando mensagem, postando no X, fotinha. Time perdeu em casa, aqui os jogadores aqui, ó, na selfie aqui, ó. Rindo pra selfie e tal. E saíam tranquilamente, restaurante à noite, família. Então, assim, os caras estavam se lascando pro Atlético. Tipo assim, instituição atlética que se lasque. Não vai subir, não, problema. O salário tá em dia, o Atlético paga rigorosamente em dia, estrutura boa, cidade gostosa, cidade bacana, e os jogadores bulhufas pro Atlético. O que o Adson fez? Meteu a mão na mesa, mandou um monte embora, e outros jogadores podem ser mandados embora também, para que outros jogadores cheguem, né? Enfim, Danilo Dias, o que você me fala dessa entrevista, mais uma entrevista extremamente polêmica do presidente atleticano, e principalmente essa parte quando ele cita, né, que o momento de jogadores no Brasil é um momento terrível, que não tem qualidade, e que tem jogador que tinha no Atlético lá, né, espaço, tinha oportunidade, mas que não estava prestando pra nada. Pegou pesado ou não o presidente do Atlético, craque? Thiago, é o jeito dele. Muitos podem contestar, muitos podem querer criticá-lo, mas não é fácil ser gestor e principalmente de futebol. Um cara que já está há muito tempo à frente do Atlético, um case totalmente de sucesso. Nós comungamos da mesma opinião que quando falamos pós-Ailê Pinheiro não existiu e não existe até o momento outro igual ao Adson Batista, que traz números, que traz melhorias, pegou um Atlético de um jeito e tá entregando de outro. Só que esse tempo que vai passando gera desgaste. Gera desgaste normal com a imprensa, com o torcedor, com o dia a dia do clube. É normal devido ao longo período de convivência. Só que o Adson, ele sempre foi esse jeito de expor os seus sentimentos à flor da pele. Ele sempre foi o sentimento dele no microfone, nas câmeras, se tiver que na sala dele, sentar na frente dele, ele vai ser sempre o mesmo. Só que no mundo imediatista que estamos, Thiago, nesse mundo moderno, às vezes a verdade ela dói e nem sempre todos gostamos de ouvir a verdade. É fato que, não estou aqui defendendo o Adson, ele exagera em alguns momentos, ele não mensura certos momentos para falar certas coisas, e isso ele tem que ponderar, e quem sou eu aqui para aconselhá-lo? Pelo contrário, eu tenho que ouvir conselhos dele em algumas coisas da minha vida. Mas se eu estivesse no lugar dele, certos momentos eu não falaria, eu me resguardaria mais, eu tentaria, visto que eu tenho, no caso o Adson, tenho tanta vontade de falar, e eu falo muitas vezes o que tá no meu coração e jogo, e pode ofender A ou B, eu me resguardaria em certos momentos. Mas o fato dele falar sobre o futebol tá inflacionado, isso é fato, e é por isso que temos que discutir cada vez mais sobre o fair play financeiro. Esse é um dado muito interessante. Essa semana
que se passou, a Leila Pereira voltou a tocar nesse assunto, porque é extremamente importante. Hoje a escassez de bons jogadores tá demais. Você vê jogador chuta uma bolinha na trave, passou perto, já quer ganhar 100 mil reais, 80, 120. Então, cada vez mais tá difícil. O Adson vive o dia a dia. Quem acha que ele não acompanha scouting, quem acha que ele não acompanha treino, a velocidade que o cara atingiu no treino, como que tá o índice dele de treinamento, de evolução, de duelos conseguidos, ele acompanha tudo. Então não vem ali dar um trotinho, passear de chinela que não vai render. Eu tive lá, eu trabalhei com o Adson, eu sei bem. E olha, lá atrás, ele era diretor ainda. Ele tava começando, mas começava sempre da forma que foi. Então, Thiago, essas são palavras duras, são palavras que o Adson falou mesmo de jogadores que passearam aqui pelo Atlético, não respeitaram a instituição, achando que aqui ia jogar de qualquer jeito, perde 1, 2 jogos, tudo acontece na mesma. É um ano de 8 meses em que o Adson sabe que não está sendo fácil gerir esse ano de 2025. O Campeonato Goiano, que poderia ser um tetra, não foi, não liderou hora nenhuma. Copa do Brasil caiu para um time de Série C. No Campeonato Brasileiro, em momento algum, ele teve, após a primeira rodada, dentro do G4. Só teve na primeira porque venceu o Atlético de 4-2, se eu não me engano, na altura. Depois de lá para cá, o Adson vem sofrendo com esse Atlético. Mas ele termina a fala dele falando assim, ó, enquanto tiver pontos suficientes para me dar o acesso, eu vou fazer de tudo. E cuidado, ele sabe o caminho do acesso, ele é um excelente gestor, e quando nós falamos de caras que têm uma visão maioral, uma visão maior das coisas, ele sempre tem uma carta na manga. Então, não tiraremos o olho desse Atlético, Thiago. 1h58 agora, a Camargo referência na distribuição de peças Baldan. A Camargo, parceira de quem produz, são 6 décadas de tradição. 623272 6666. Gente, importante o recado do Clube de Tiro Léder Pinheiro. Conheça toda a nossa estrutura e tem um local seguro, moderno, para que você aí, mate a sua vontade nesse esporte maravilhoso que tem crescido mais a cada dia. O telefone é muito fácil. Conheça toda a nossa estrutura, o nosso atendimento pelo 62984131643. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. E GP Car Centro Automotivo, na troca de óleo da GP Car Centro Automotivo, o ouvinte Band News sempre sai ganhando. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça para você. Diga que é ouvinte Band News e participe dessa promoção maravilhosa. Avenida TB3 Jardim América, 623515 7004. Geiver Lima. Adson continua assim, bom trabalho. Aliás, é um negócio que eu quero falar aqui. As pessoas estão construindo, digamos que um terreno de terra arrasada, um cenário de terra arrasada. Gente, não tem terra arrasada de coisa nenhuma, de forma alguma. O Atlético ele foi campeão goiano em praticamente todas as temporadas. Todas as temporadas o Atlético levantou alguma coisa ou fez uma coisa importante no cenário nacional. Se não, vejamos, 2019 campeão goiano, 2020 campeão goiano, 2021 não chegou na final, mas como teve a pandemia do Covid, a final de 2020 foi em 2021. Então o Atlético, mesmo quando levantou taça, acabou levantando, né? De 2020 em 2021. E teve uma boa campanha na Série B. 2022, o time vai para a Série A, consegue o acesso, né, em 2022, chega à semifinal da Copa Sul-Americana e quartas de final da Copa do Brasil. É rebaixado na Série A? É, mas consegue esses feitos, com um time bom. O time do Atlético era bom e foi campeão goiano. 2023, campeão goiano, né? 2024, e volta para a Série A em 2023. 2024, fez uma campanha pífia na Série A? Fez, mas foi campeão goiano também. 2025, que é a única temporada que o Atlético até o momento tá fugindo da casinha. Mas eu não vejo esse desespero todo. Ah, agora acabou. Acabou o quê, gente? O Atlético é o time mais vitorioso do futebol goiano na última década. Ou eu tô mentindo aqui, Tim? Não tá não. Inclusive aqui do Campeonato Goiano. E eu vejo que, assim, em muitos momentos o Adson... Mas fases também acontecem, gente. É, claro. E muitas vezes a gente vê o Adson falando de forma... normalmente ele já é assim, né? Ele é sincerão, ele tem aquela postura dele, essa postura que fez com que ele se tornasse o maior dirigente da história do Atlético, um dos maiores dirigentes do futebol goiano, sem dúvida nenhuma. E eu vejo que essa frustração é do Adson também. Porque, assim... Início do ano, você perguntou pra nós aqui, eu pelo menos deixei, pra mim o Atlético era favorito ao tetracampeonato, pra mim o Atlético tinha condição de ir muito mais longe do que foi na Copa do Brasil, no início do Brasileiro ainda, mesmo com perdendo o Campeonato Goiano da maneira que foi eliminado na semifinal pro Anápolis, eu ainda acreditava no Atlético, porque quando a gente viu o elenco do Atlético, se eu não me engano até o Jean falou muito disso lá no início, quando você vê o elenco do Atlético, você acreditava que era um time bom, que tinha um elenco bom, e quando você
contrata, aí eu me coloco aqui no lugar do Adson, né? Ele contratando, você traz jogadores com qualidade e você não vê esse comprometimento com o clube, você se irrita. É lógico que ele esperava muito mais desse elenco e ele é o comandante, ele é que contratou. A culpa, ele mesmo fala, né? A culpa sempre cai em cima dele, porque ele é o presidente do clube. Então é mais que natural, às vezes, ele desabafar em relação a quem não deu certo. Porque acreditava-se muito, aí o cara vem e não consegue jogar, e além de não jogar, não tem esse comprometimento com o clube, muitas vezes ele deixa a desejar em relação a um respeito com o clube, principalmente quando tem as derrotas. Você tem que ter uma sabedoria, o jogador tem que ter. Quando a coisa não dá certo, quando a coisa não tá legal, você procurar não querer expor o clube ou expor a sua imagem para que o torcedor fique ainda mais chateado. Então o Adson muitas vezes ele pega pesado, para mim ele fala de forma sincera, às vezes até demais, e bate como ele bateu aí nessa fala dele. Eu concordo com ele em termos de carência no mercado brasileiro e por isso que precisa de ter uma peneira ainda mais fina ali para você trazer bons jogadores, que tenha esse comprometimento acima de tudo com o clube, porque senão a decepção, quando você traz um jogador que você espera muito, que você sabe que ele tem qualidade e que ele não joga aqui, principalmente quando ele não tem comprometimento, aí essa decepção ela se torna ainda maior e aí é lógico que na presença do Adson, esse peso ele dói mais, né? Ele fica mais aflorado, porque ele esperava muito do time e o time não deu resposta. 2h03 agora, 2h03. Eu quero o seu Volkswagen sair da fábrica direto para sua garagem. Volkswagen Tiguan com valorização de R$25 mil no seu usado. Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. Meus amigos do Brasil, come quieto sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. Peça agora, 3255-4040. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Araújo Modas está com uma mega promoção de mudança de coleção. Não perca os nossos descontos especiais na melhor localização da capital. Araújo Modas, pertinho do 85, no setor Marista. Siga a gente no Instagram, Araújo Modas. Conceito, qualidade, estilo. Araújo Modas, vestindo o torcedor goiano. E é claro, gente, na Vesa Aparecida. Pronto para descobrir novas experiências? Descubra Peugeot na Vesa Aparecida. Novo Peugeot 208 Active 2025 de 91.990 por apenas 76.990. Descubra Peugeot na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Ô, Thiago, só antes do Jean falar... Rapidinho que tem um Jean e tem um clássico também. O que eu vejo aqui também é que tá faltando pro Adson nesse momento um problema de autoconfiança extrema. Passa a imagem pra mim, pelo menos isso respondendo eu, que ele vive na bolha dele. Ali é a bolha interna do Adson Batista e na primeira crise, digamos assim, entre aspas, que ele tá passando nesses 8 meses, ele tá desesperado. Pra mim é essa imagem que passa, que a verdade é essa. Não é que ele tá agindo no desespero, mas tá passando um turbilhão de emoção dentro daquela bolha, Thiago. Calma, em 2023, pra você ter ideia, ele só sobe porque o Vilã decepcionou. 2014, 2013. 2013 foi a pior temporada da história do Atlético em todos os quesitos. O Adson foi abandonado no Atlético, abandonado. Deixaram o Adson sozinho lá. Em 2013 o Adson não ficou desesperado. Ele vai ficar desesperado agora em 2025? O time ainda tá vivo na Série B, Danilo. Tá vivo na Série B. Tem desespero não, meu amigo. Mas assim, eu vejo que é mais uma decepção. Ele tá decepcionado, né? Com os jogadores. Susto. Porque assim, ele esperava muito, porque ele montou um elenco. Quando você pega o elenco, e outra coisa, você espera muito e você não tem a resposta. A gente fica batendo aqui muito, principalmente em rede social no Adson. O Adson não faz gol não, gente. O Adson não era o Caio Dantas. Teve um jogo que ele falou... O Adson não faz gol, o Adson não toma gol, o Adson não tira bola, o Adson contrata os jogadores. E quando ele contratou, todo mundo aqui elogiou as contratações dele. Teve um dia que ele no pós-jogo, ele falou agora quem joga é jogador de futebol. Thiago, ele fala assim, ó, que pra ele o pior momento é quando o Atlético vai entrar em campo. O tanto que o time tava mal, sabe? Ele usa até essa expressão, Tim. Não me lembro qual jogo. Na Série A do ano passado. Você lembra disso? Que ele falou, nossa, eu tô tão sofrendo que pra mim o pior momento é quando o meu time tá em campo. Então, assim, pra você ver esse momento no que não tá fácil pro Adson, mas ele tem essa capacidade, como eu disse, é um excelente gestor, então ele tira, às vezes, algo que só esses grandes empresários, grandes gestores conseguem enxergar. Então, por isso que a gente não pode tirar os olhos do time do Atlético. 12h05, atenção Brasil, região do Parque Amazônia, vem aí a nova loja da Autovia Motors. 11 anos de tradição no mercado goiano, uma nova estrutura para você realizar o seu sonho. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na Autovia. Jean Lopes, o Atlético acertou ao dispensar jogadores? O Adson foi claro, né? Foi direto. Tinha jogador que o torcedor não aguentava mais nem ouvir o nome e jogadores que não prestavam pra nada. Pra nada. Ele não se tornou, mas a gente vê aqui alguns jogadores, né? Esses que saíram aí praticamente todos, com exceção do Marcelinho, que fazia uma baita de uma temporada. Enfim, Jean, acerta no tom da cobrança o presidente Adson Batista
E mais uma entrevista modo sincerão, ontem lá no CCT do Dragão do Brasil, meu querido. 2:06. Tiago, sobre a questão particular de cada jogador, se tá certo ou se tá errado, eu prefiro não opinar, porque eu não sei exatamente o que aconteceu nos bastidores. Mas eu gosto do Adson falando de forma sincera, né? É um dos poucos, talvez o único dirigente hoje, que realmente expõe tudo, fala a forma que pensa. Eu gosto muito dessa característica dele, principalmente por ele ser atuar contra o maldito politicamente correto, né? Para mim é uma grande qualidade do Adson. Eu vou aproveitar o tema para falar de algo indiretamente muito ligado ao que aconteceu no Atlético, está acontecendo no Atlético nessa temporada. Porque hoje os jogadores de futebol profissional, eles só têm direitos, eles não têm mais deveres nos times. Eles podem fazer o que for que eles estão garantidos pela lei, né? Basta ir e treinar. Quem chegou lá no horário, treinou, se treinou bem, se treinou mal, se ficou só andando dentro de campo, não interessa. Estando no clube no horário do treino, ele não perde nada. E qualquer coisa que o clube faça, tem que pagar indenização, tem que pagar multa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E essa situação vai enfraquecendo os clubes, porque os clubes ficam refém destas leis, ou principalmente de uma lei que protege o jogador em tudo e não deixa o clube com direito algum, né? Até quando o clube tem o direito à multa sobre a venda de um jogador ou a saída de um jogador, o que o atleta faz? O mau caráter, né? Não estou dizendo que são todos, não. Aquele que é mau caráter ou é instruído por empresários que não têm um mínimo de decência, de caráter também. Não, cria uma briga aí dentro, faz o corpo mole, xinga o treinador, que aí vai ficar insustentável a sua permanência no clube, eles te mandam embora, a gente te coloca no outro clube ganhando dinheiro. Isso acontece demais, não é só no Atlético, acontece em vários clubes. Tudo isso aconteceu com aquela maldita, com aquela maléfica Lei Pelé. A gente sabe quem estava envolvido naquela lei quando ela foi implementada no futebol brasileiro, né? Jornalistas ligados a empresários, ligados à rede de televisão. Teve jornalista que ficou milionário se tornando empresário de jogador de futebol. 2 deles, né, ficaram milionários. Depois foram processados, foi preso, né? Um deles, inclusive, já até faleceu. Então, a gente sabe muito bem os interesses, a quem atendeu os interesses da maldita Lei Pelé. Com isso, os clubes foram muito prejudicados, muitos clubes pequenos morreram, os médios se tornaram pequenos, muitos clubes deixaram de investir em categoria de base, porque o cara investe na base o tempo todo. Quando chega com 16, 17 anos, o empresário vai lá e toma conta do jogador, o clube fica chupando o dedo. Então, quando o Adson reclama, e reclama com razão, de jogador indisciplinado, de fazer corpo mole, de não honrar a camisa, não honrar o contrato, não jogar com a devida, com devido empenho, ele está coberto de razão, porque isso acontece mesmo, e não acontece só no Atlético, não. Acontece na maioria dos clubes, porque hoje, jogador de futebol só tem direito, dever, Thiago, nem de jogar bola ele tem. Basta ele ir lá no clube que ele vai receber o salário dele de um jeito ou de